Olá, gente, eu coloquei essa foto da terra tratada, né? E começando a brotar aquilo que se plantou, o plantio, né? Isso serve para a nossa vida. Tudo o que nós plantamos, tudo, absolutamente tudo que nós plantamos, sendo física e espiritualmente, ela brota. Mas para isso, nós precisamos preparar a terra, né? Precisamos preparar a terra para que aquela planta ela cresça saudável e se transforme numa árvore frutífera ou algo que nós queremos colher. Todos nós sabemos o que plantamos, seja nas nossas atitudes e seja naquilo que nós queremos comer quando plantarmos algo. Seja uma leguminosa, seja uma fruta e etc. e mais. Quando o Senhor ele fala em colheita, significa que você teve que plantar alguma coisa. Nós preparamos a terra e o Espírito Santo ele faz crescer. Quando andamos direitinho no caminho do Senhor. Mas para as pessoas que não estão nesse caminho, elas também plantam com as suas atitudes, com as suas palavras. Todo o nosso movimento é uma plantação. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, tudo é plantação. Nós plantamos e colhemos. E eu acredito que essa foto, ela me diz muito daquilo que nós estamos fazendo em nossa vida. Que é o plantio. É o plantio. O plantio, ele não é obrigatório no sentido de quando você planta ervas daninhas ou quando você planta algo que vai te servir. Não é obrigatório o plantio, mas dependendo do que você faça, você vai ter que colher. A lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. O que é que você tem plantado dia a dia na tua vida? Ora, se a nossa colheita ela é obrigatória, se você planta erva daninha, você vai comer isso. É obrigatório. A colheita ela é obrigatória. Isso diz muito sobre o nosso caráter. Sobre o que você faz, tudo começa, atenção. O nosso aprendizado cristão, ele começa em casa. A justiça, ela tem que começar na sua própria casa, com os teus filhos, com o teu marido, com os teus irmãos. Primeiro em casa. Isso diz tudo da tua colheita. Precisamos ficar atentos àquilo que fazemos com as pessoas próximas a nós.
Porque não adianta você não fazer dentro da sua própria casa e fazer aos outros. O grande aprendizado é dentro do nosso lar. E eu vejo assim que essa imagem, essa pessoa, ela já olhando o que ela vai colher no futuro, né? São pessoas que elas estão buscando ao Senhor. Quando você tem consciência da colheita, nas suas atitudes, você precisa ver o que você está plantando. Na minha vida pessoal, eu plantei muita alfafa. E eu realmente tive que comer alfafa todos os dias da minha vida. Momentos em que eu não conseguia ter paz, momentos em que a minha vida ia por água abaixo, que os meus sonhos não se concretizavam, momentos em que eu não tinha paz. Tudo isso fazia parte da minha plantação. A tua vida, ela reflete exatamente, primeiramente, a tua parte espiritual. Eu não estou falando de bens, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de paz interior, de milagres, de salvamento, de oração, intercessão. Quando você intercede, o Senhor ouve. Do falar de Deus com você, das vezes que você foi salva da morte iminente, entendeu? São colheitas boas. Esse chamamento do Senhor agora, ele é muito forte. Por quê? O mundo está desabando. Houve um terremoto na Turquia, 7,8. Na Síria, 4 mil pessoas mortas, ainda tem muitas a serem encontradas nos escombros, né? E terremotos, e tsunamis, rumores de guerra. Isso não basta para você ficar atenta que Jesus realmente está voltando? Recife está, a cidade, a capital, Recife inteira, Pernambuco inteiro está debaixo d'água, mortes, pessoas morrendo, perdendo seus bens, pessoas desesperadas, pessoas vendo tudo que elas tinham comprado sendo levado pela enxurrada, tudo que elas compraram, todo suor sendo varrida por uma enxurrada de lama. Porque são coisas que se perdem. Tudo que nós conquistamos através do nosso esforço físico, nosso lar, as coisas que tem dentro de nossa casa, elas podem desaparecer em minutos. Você pode perder seu carro, você pode perder a sua casa, você pode perder tudo. São coisas passageiras. Mas quando a gente vigia e a gente está no Senhor, o Senhor, Ele nos protege. O Senhor protege os seus. Sabe? Então, eu vejo assim, esses rumores de guerra, por enquanto, ainda não se concretizou. São apenas rumores. Mas nós estamos muito perto de uma guerra nuclear no mundo. Isso vai afetar a todos, porque virá fome. É um momento em que Deus ele está peneirando o povo. E ao mesmo tempo que ele está passando essa peneira, ele está dando a única oportunidade de nós nos voltarmos para ele de verdade. Não é de uma forma mentirosa. Porque Deus sabe quem somos e nós não sabemos quem nós somos.
Por isso ele fala, vigiai, porque nós não sabemos quem somos. Você não pode cair uma vez, outra vez, mas o inimigo, ele sabe também onde está o teu tendão de Aquiles, a tua parte fraca, e ele pode fazer cair. Por isso, precisamos orar. A oração é nada mais, nada menos do que uma prevenção. E nós temos que orar todos os dias. As provações, quem traz são o inimigo. E se você não estiver preparado, mais uma vez você vai cair. Quando nós não estamos firmes na rocha, que é Jesus, quando as nossas raízes não são profundas, a enxurrada leva. Gente, o que acontece na vida é o que acontece na vida espiritual. Tá certo? Então, e a palavra do Senhor, ela nos expõe, sim. Quando você passa a não gostar de uma palavra, é que ela está te expondo. E olha, eu já passei muita coisa, mas eu sempre busquei o conhecimento da palavra. E mesmo estando no erro, o Senhor sempre falou comigo. A palavra da minha conversão, que o Espírito Santo usou, foi a parábola das 10 virgens. Ele falou comigo, falou muito forte. Ele falou, ele disse claramente para mim: você não quer ser arrebatada? Você não quer fazer parte das virgens que vão subir com Jesus e com o Espírito Santo? Foi aí que o Senhor realmente ele fez um chamado muito forte na minha vida. E digo mais, eu não ignorei. Eu não sou melhor do que ninguém. E o Senhor, ele tem feito o chamamento para todos. Todos estão sendo chamados. Mas os nécios, eles não vão ligar para esse chamamento. Chamamento é um conserto da nossa postura como cristãos. Não adianta você ser um bom ser humano sem Jesus Cristo na sua vida. Não adianta você fazer bondades se Deus não estiver dentro disso. Se você não falar do Senhor, se você não pregar a palavra. Para Deus isso não existe. A bondade sem Deus são obras totalmente riscadas. Tudo tem que girar em torno de Jesus, né? Eu tenho aqui sobre promessas que dão vida. Deus tem dado ricas promessas que ajudam na expansão do nosso potencial em nossa vida pessoal e diária, bem como no serviço fiel a Cristo. Ao mesmo tempo em que Ele nos chamou ao perdão e à vida eterna, Ele também nos abriu as portas para dimensões de plenitude cada vez maiores. O Espírito Santo e a restauração. Deus deseja recuperar cada perdido e implementar cada propósito que Ele tem para nós. Tudo gira em torno de Jesus Cristo. O plano de Deus para a prosperidade. Deus deseja assegurar a nossa suficiência para toda boa obra. O ministério dos anjos. Deus garante a nossa proteção, defesa e avanço nas lutas. Princípios de fé como semente. Deus nos chama a sermos generosos na vida e na oferta. Promessas messiânicas e a vinda de Cristo. Deus nos faz lembrar que as suas alianças são verdadeiras e fiéis, e a nossa esperança por felicidade e vitória finais estão asseguradas. Respostas espirituais às questões difíceis. Enfocam questões
a respeito dos tempos do fim. A obra e o ministério das mulheres. Liberem as mulheres mais no seu aspecto espiritual diante de Deus do que em termos humanos e sociais. O que eu acabei de falar. Características da liderança espiritual. Iniciam a multiplicação de relacionamentos efetivos através de líderes em processo de maturação que relacionam-se de forma madura e geram discípulos também em maturação. E respostas espirituais a questões difíceis. Examinam questões a respeito da moralidade e da ética. A vida piedosa pretende ser não apenas devota e disciplinada, mas também dinâmica. Você precisa fazer, você precisa pregar, você precisa estar no movimento da palavra do Senhor, ajudando, etc. e mais. A ordem de Jesus para receber o Espírito Santo é o seu chamado para entrar no âmbito da dinâmica do reino, no qual o Espírito de Deus não apenas habita em nós de forma frutífera, mas também transborda em nós de maneira poderosa. Dons e poder do Espírito Santo. Através destes, nós somos habilitados com capacidades sobrenaturais para edificar a igreja e evangelizar o mundo. Para evangelizar, nós temos o dom do Espírito Santo. Tudo o que fazemos para Jesus Cristo vem de dons ganhos pelo próprio Deus. Quem nos capacita aos dons é o Espírito Santo. A vida de louvor. O louvor derruba fortalezas e pavimenta o caminho para a vitória. O louvor. O ministério da cura divina. Deus ainda opera através de instrumentos humanos para conceder a sua graça fraternal. Confissões de fé na palavra de Deus. A apropriação das promessas de Deus é essencial se quisermos aplicá-las às nossas circunstâncias. E avançando na batalha espiritual. A vitória da cruz de Cristo é concedida somente quando intercessores fiéis lutam contra os poderes das trevas e alcançam a vitória através do nome e do sangue de Jesus. Nada mais. Não tem ninguém. É apenas a batalha espiritual. Essa vitória da cruz de Cristo, ela é concedida somente quando intercessores fiéis lutam contra os poderes das trevas e alcançam a vitória através do nome e do sangue de Jesus. Por favor, não esqueçam isso. Somente através do sangue e através do nome de Jesus Cristo. E nada mais, e ponto final. Respostas espirituais às questões difíceis. Respondem questões a respeito de demônios. Está passando por uma provação muito grande. Se não orar, se não pedir intercessão de Jesus e da igreja, você está lutando só. E se você não tem crescimento espiritual, sua luta vai se abrasar cada vez mais, porque você vai estar sozinha. O corpo de Cristo, ele não pode operar sozinho. A palavra de Deus tem sido revelada tanto na Escritura como no seu Filho encarnado, Jesus Cristo. Ao descrever a importância das Escrituras eternas, Jesus afirmou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está em Mateus 4:4.
Ele também recomendou o estudo permanente da palavra de Deus. Examinais as Escrituras. São elas que de mim testificam. Não existe nenhum vigor ou crescimento na vida cristã separado de uma clara prioridade a respeito do lugar que a Bíblia ocupa na vida do indivíduo ou do grupo. As Escrituras são o padrão final para nossa fé, moral e vida prática, e são o alimento para o nosso contínuo fortalecimento na fé, na santidade da vida e eficiência no serviço. O Espírito Santo que vem encher-nos é a mesma pessoa que nos deu o livro para nos guiar e sustentar. O autor desse estudo tem experimentado o equilíbrio que a Bíblia oferece em sua vida, em seu ministério docente, em sua liderança. Fonte e natureza da palavra de Deus. A inspiração divina, 2 Timóteo 3,16. A Bíblia foi soprada por Deus e as suas palavras foram planejadas pelo desígnio criativo de Deus. A inspiração divina da Bíblia veio de Deus. Ela foi soprada por Deus. Você vê isso em 2 Timóteo 3,16. A completa confiabilidade da Bíblia. Salmos 19, 7. A palavra de Deus é perfeita em sua precisão e fiel ao se depender dela. O conteúdo da palavra de Deus está completo. A Bíblia está completa, gente. A Bíblia está completa. É completamente confiável e suficiente para responder completamente qualquer coisa que precisamos saber sobre a salvação eterna ou a sabedoria prática a respeito dos relacionamentos, moralidade, caráter e conduta. Jesus e as Escrituras Sagradas. Lucas 16, 17. Jesus confirma em cada palavra nas Escrituras, foi dada por Deus, que cada verdade deve ser mantida intocada e que as Escrituras são indissolúveis e confiáveis. Está escrito em Lucas 16, 17. A maneira como a palavra de Deus deve ser ministrada. 2 Coríntios 3, do 5 ao 8. A palavra de Deus deve ser ministrada literalmente, de modo a conceder vida no espírito da verdade e no espírito da vida. O lugar central e o poder da palavra de Deus. O poder regenerador da palavra de Deus. A palavra de Deus cria nova vida espiritual ali onde o ser humano, por natureza, está morto espiritualmente. 1 Pedro 1, 23. A autoridade da palavra de Deus sobre a nossa vida como povo espiritual, devemos recusar as inclinações naturais do homem perdido, estando prontos para ouvir e aceitar a autoridade da palavra do próprio Deus. A palavra de Deus e o fortalecimento da nossa alma. Deuteronômio 8:3. A sobrevivência espiritual não é possível por muito tempo sem o alimento da palavra de Deus. Não adianta
Se não tiver o alimento da palavra de Deus, a leitura da palavra, nós não conseguimos permanecer em pé. A palavra de Deus e a vida prática e frutífera, a aplicação regular da palavra de Deus é o caminho para o sucesso e a prosperidade na vida. Se você não buscar as coisas do alto em primeiro lugar na tua vida, nem vem. Deus não vai te acrescentar absolutamente nada daquilo que você tanto sonha. O Senhor, Ele pede para que primeiro Ele esteja lá, que em primeiro lugar nós busquemos a Ele, em primeiro. Tem pessoas que oram para ter as coisas e o Senhor diz: primeiro busque a mim e tudo eu lhe acrescentarei. Se a coisa que você quer, porventura, irá te fazer se perder da palavra de Deus, com certeza Ele não vai te dar. Tudo que o Senhor te der vai ser para servir a Ele, seja no que for. Né? O verdadeiro crescimento espiritual exige a palavra de Deus. Gente, tudo gira em torno da Bíblia. 1 Coríntios 3, de 1 a 5. O verdadeiro crescimento requer a palavra de Deus, a qual torna genuína a maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Não adianta. Não adianta ninguém ler a palavra para ti, não. Claro, ouvir e ler a palavra, ela é muito importante. Mas vai chegar um tempo em que você vai sentir a necessidade de você buscar a ouvir a palavra. Porque a nossa fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus e da gente também ler a palavra do Senhor. Ela vem desses dois modos. E o Senhor, quando nós nos dispusemos em toda a nossa vida a sempre, antes de todas as coisas, buscar o Senhor, essa disposição, você vai ver que o Senhor vai te dar um crescimento espiritual muito maior e maturidade, até para você resistir às coisas do inimigo. Eu quero corrigir a palavra dispusermos, né? Desculpa, gente. Enquanto não nos dispusermos a buscar as coisas primeiro do Senhor, fica difícil. Esquecer. O que tem faltado para você? Você está passando fome? Você está passando algum problema sério na sua vida? Então, se posicione e busque ao Senhor. E te digo mais: o que for o melhor para ti, o Senhor vai te dar. Tá certo? Então, gente, eu fico tão feliz, sabe, de ler as coisas do Senhor para vocês. Desculpe alguns erros, mas eu não consigo dar pausa nos meus áudios, porque eu tenho um programa que ele não tem pausa, então eu tenho que ir direto, né? E eu peço ao Senhor que Ele sempre me dê a palavra para poder dispensar a todos vocês. Como eu disse, eu estou na busca do Senhor, tá certo? Eu estou na busca de Jesus Cristo, na mesma busca, e eu gostaria muito, sabe, de chamar você para essa busca. Não sou pastora, não sou absolutamente nada, mas eu tenho no meu coração de pregar a palavra do Senhor, né? E estar sempre com a Bíblia nas minhas mãos para poder não errar, né? Então, eu quero abençoar cada um de vocês. Prestem bastante atenção no chamado. O Senhor te abençoe. O Senhor abençoe a tua casa. Que o Senhor não deixe faltar absolutamente nada. Tenha um horário de oração. Ajoelhe-se para o Senhor
e comece a orar pelo mundo, para que o Senhor não deixe essa guerra acontecer. Sabe, a gente tem muito que orar, gente, muito que orar. A gente tem mais tempo para ficar enrolando sempre nas coisas que nós queremos, no nosso tempo, do que a gente dedicar um tempo para o Senhor. Fiquem na paz do Senhor. Amém, gente. Fiquem na paz do Senhor. Até mais.